Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós iremos falar sobre as leis de Newton. Eu sou Josué Araújo e vamos dar início a mais uma aula. Vamos começar essa aula falando um pouco sobre o conceito de inércia. Nesse tópico iremos saber o que é inércia. Em geral, associamos o movimento de qualquer corpo à existência de forças que agem sobre ele. Um automóvel, ele inicia seu movimento em razão da força aplicada, pelo motor nas rodas, né? Se essa força ela deixar de agir, o movimento é interrompido imediatamente? Ou em outras palavras, para existir um movimento de um objeto qualquer, é necessária a presença de uma força? Para responder essa questão, analise a seguinte situação. Suponha que um automóvel esteja rodando em uma estrada plana com a velocidade de 100 km por hora, até que seu motor ele deixa de funcionar. Sabe-se que o automóvel ele não vai parar imediatamente e ele percorre certa distância enquanto sua velocidade vai diminuindo gradativamente até se tornar zero, ou seja, nula. Então, esse automóvel ele atinge o repouso após algum tempo por causa da ação de forças que geram resistência ao movimento. Se a aspereza da pista e a força da resistência do ar fossem menores, o automóvel ele percorreria uma distância maior, né? E se por acaso todas as resistências ao movimento fossem eliminadas, esse carro ele se deslocaria indefinidamente após o motor parar, sempre em linha reta, mantendo velocidade constante de 100 km por hora. Esse fato, pessoal, ele se deve a uma propriedade fundamental da matéria chamada inércia, né? Ela foi estudada por vários pesquisadores, com destaque para Galileu Galilei, né? Que ele fala que se um corpo, né, como uma esfera, ele descer um plano inclinado e chegar ao seu plano horizontal em algum momento, ele atingirá o repouso após percorrer certa distância na direção horizontal. Então, Galileu observou que se a superfície em que a esfera desliza fosse polida, a distância percorrida pelo corpo, ela aumentaria, certo? Portanto, se fosse possível eliminar todas as forças de resistência ao movimento, a esfera ela continuaria se deslocando. Continuaria se deslocando aí, certo? Infinitamente, sem aumentar e nem diminuir a sua velocidade. Das formulações iniciais de Galileu, contando com importantes contribuições de René Descartes, né, foi enunciado o princípio da inércia, né? Mais tarde, Isaac Newton refinou a noção de inércia, fazendo com que esse princípio ele se tornasse conhecido por primeiro princípio da dinâmica ou a primeira lei de Newton. Foi daí que surgiu a primeira lei de Newton, que falava que todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que este, né, sofra uma ação de uma força resultante não nula. Então, eu trouxe para vocês, né, o exemplo prático, que é o exemplo do ônibus. O conceito de inércia ele pode ser aplicado para analisar o comportamento do nosso corpo quando estamos dentro de um ônibus, de uma van, em movimento. A gente sente que a gente é empurrado, né? Sentimos que somos empurrados para frente sempre que o ônibus freia. Isso ocorre porque tendemos a manter o movimento e a velocidade com que o veículo se movia antes da freada. Então, cada corpo ele tem a sua resistência para alterar o seu estado de movimento retilíneo uniforme
ou de repouso. Quando a massa de um corpo é maior, será a sua resistência à mudança. Por exemplo, para uma pessoa empurrar um caixote por alguns metros, ela precisa aplicar uma força sobre esse caixote. Se ele for colocado sobre ele um segundo caixote, será preciso realizar uma força maior para produzir o mesmo movimento. O acréscimo do segundo caixote aumenta a massa a ser empurrada e, consequentemente, aumenta a sua inércia ou a sua resistência, né, para sair do repouso. Então, a segunda lei falava que todo o corpo, né, ele permanece em repouso ou em estado de movimento retilíneo ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que ele sofra uma tração, uma força, né, resultante não nula, uma força de ação resultante não nula. E também falava que cada corpo, é o que eu já tinha falado, tem sua resistência para alterar o seu estado. Um exemplo dos caixotes, né? É necessário uma força de menor intensidade para deslocar o caixote, pois a sua inércia é menor do que na figura em que o outro caixote foi colocado. Então, esse caixote A, a intensidade para deslocar o caixote A, pois sua inércia é menor que a figura em que o outro caixote foi colocado B. Então, eles precisam de, quanto mais caixote for acrescentado, mais a massa aumenta, né? O acréscimo aumenta a massa a ser empurrada. Então, é necessário uma força maior. Já na segunda lei de Newton, fala o seguinte, para mover um carrinho de supermercado parado e vazio, é preciso aplicar uma força sobre ele. Tal força, ela provocará uma variação em sua velocidade, conferindo ao corpo uma aceleração, né? Se forem colocados objetos nesse carrinho, será necessário aplicar uma força maior sobre ele para que seu movimento mantenha a mesma aceleração de quando estava vazio. Isto é, para provocar a mesma variação de velocidade em corpos com massas diferentes, devemos aplicar sobre ele forças de diferentes intensidades. Se nós considerarmos o carrinho de supermercado, quando chegamos no carrinho de supermercado, a gente pega, ele está vazio. A gente depois vai acrescentando mantimentos, objetos, e o que acontece? Se considerarmos esses dois carrinhos iguais, né, com os mesmos objetos, aquele que sofrer a ação de uma força de maior intensidade terá maior aceleração. Então, para que o carrinho de supermercado cheio sofra a mesma aceleração de um carrinho vazio, ele deve ser aplicada sobre ele uma força de maior intensidade, né, como indica o comprimento dos vetores, né, nos casos. Então, a relação entre a massa de um corpo, sua aceleração e as forças aplicadas, né, sobre ele é expressa pelo princípio fundamental da dinâmica, também conhecido como segundo princípio da dinâmica ou segunda lei de Newton, que fala o seguinte: a aceleração produzida em um corpo é diretamente proporcional à intensidade resultante e inversamente proporcional à massa de um corpo. Podemos interpretar, né, essas informações da seguinte maneira: quanto maior for a força resultante sobre um objeto, maior será a sua aceleração. Ou seja, observaremos uma variação maior em sua velocidade à medida que aumentarmos a intensidade da força resultante. No entanto, se a massa do corpo crescer gradativamente, a sua aceleração diminuirá cada vez mais se mantivermos a mesma força resultante. Aí, essas considerações podem ser expressas com base em uma relação matemática, conhecendo o valor de duas das três variáveis de intensidade da força resultante, né?
nós teremos massa, né? A intensidade da aceleração é possível calcular utilizando a seguinte forma: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Com base na equação acima, nessa equação, né? Podemos obter a intensidade da força do peso sobre um corpo. O peso é a força resultante que atua sobre um corpo em queda livre, em razão da interação gravitacional do planeta Terra com os objetos ao seu redor. A intensidade da aceleração, portanto, corresponde à da gravidade representada por G, né? Temos então P, que é o peso, é igual a massa vezes a gravidade. E, por fim, nós temos a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton fala o seguinte: ao tropeçar em uma pedra, sentimos um incômodo decorrente, né, dessa interação. Nessa situação, ao exercer uma força sobre o objeto, o pé recebe uma força de igual intensidade e mesma direção, mas em sentido oposto à força em que ele aplicou. Diversas situações do nosso dia a dia demonstram a ocorrência desse princípio, certo? Ao nadar, uma pessoa ela realiza um movimento para trás com os braços, no entanto se desloca para frente. Isso acontece porque a água ela aplica uma força sobre o nadador que faz o se movimentar no sentido contrário aí ao da força realizada por ele. Observando fenômenos desse tipo, Isaac Newton postulou que sempre que um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, o corpo A recebe uma força de reação de intensidade e direção iguais, mas de sentido oposto. Assim, uma das forças é chamada ação e a outra reação, configurando um par de forças de ação e reação. É importante destacar que essas forças ocorrem de forma simultânea, ou seja, a reação surge no mesmo instante que a ação passa a atuar. Por exemplo, se você precisar fixar um prego na madeira com a ajuda de um martelo, seu movimento fará o martelo realizar uma força sobre o prego, mas o prego também exercerá uma força sobre o martelo. Repare que as forças de ação e de reação não atuam sobre o mesmo corpo. Então, a cada martelada, o martelo sofre uma reação produzida pelo prego. As forças de ação e reação aqui nessa figura sempre atuam em corpos distintos. Então, a F é a força que o prego exerce no martelo e a outra é a força que o martelo exerce no prego, né? Desse estudo, resultou o princípio da ação e reação, também conhecido como o terceiro princípio da dinâmica ou terceira lei de Newton, que falava que para cada força de ação corresponde uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido contrário. Então, existem aplicações no nosso dia a dia que levam à questão da terceira lei, como a Terra e a Lua. Elas se atraem mutuamente, né, com forças de mesma intensidade e direção, mas com sentidos contrários. Quando caminhamos, né, aplicamos uma força de ação sobre o solo. O solo, por sua vez, aplica uma força de reação nos nossos pés, que nos impulsiona para frente. Então, esses são alguns exemplos, né, da questão das leis de Newton no nosso dia a dia, pessoal. Então, chegamos a mais um fim, né? Eu espero que todos tenham compreendido e até a próxima.